Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou falar sobre o medicamento atenolol. O medicamento atenolol é da classe dos beta-bloqueadores. O seu composto químico atua bloqueando os receptores beta-1 do coração, o que reduz os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Ele é muito indicado para a hipertensão e a prevenção de infarto. Os principais compostos são o grupo amina, amida, hidroxila e um anel benzênico, e o beta-1, como já dito no início do vídeo. O remédio de referência do atenolol é o Abloc, que foi o primeiro registrado com esse princípio ativo. Depois que a patente expirou, surgiram os genéricos, que têm a mesma substância, dose e forma farmacêutica, mas com outro nome e um preço mais baixo e acessível. Exemplos de genéricos. Entre os genéricos e similares, temos o Atenopress da Sandoz e o Atenolab da Baldate. Todos passam por testes de bioequivalência que comprovam que funcionam do mesmo jeito que o original. Os preços, eles variam um pouco de farmácia para farmácia. O preço do atenolol, ele varia um pouco. Por exemplo, ele na Pacheco, ele sai por R$ 5,17. Já na Droga Raia, ele sai por R$ 5,22. E na Venanço, ele sai por R$ 6,99. O atenolol, ele está no programa Farmácia Popular, que ele pode sair até de graça, saindo muito mais benéfico para a pessoa. Ou seja, referência ou similar e genérico, todos têm a mesma eficiência. Oi gente, eu me chamo Giovana Gonçalves e hoje eu vim falar do medicamento Enalapril. O nome genérico do medicamento Enalapril é maleato de enalapril ou hidroclorotiazida. O maleato de enalapril é o principal ativo do medicamento, que tem o efeito terapêutico ao ser ingerido. O Renitec é um medicamento de referência do maleato de enalapril, que é um medicamento anti-hipertensivo, que inibe a enzima conversora de angiotensina. O enalapril também é encontrado como medicamento genérico ou similar. Ele é fabricado por diversas empresas, como a CIMED, a EMS e outras. Alguns remédios similares, por exemplo, são o Precel, o Flossotec e o Inalabal. Alguns preços para a gente comparar aqui, de acordo com algumas farmácias, como a Drogaria Brasil, a Drogaria São Paulo, a CIMED, a Raia. Com o genérico, pode variar de R$15 até R$4. Depende muito da promoção da farmácia, depende muito da localização da farmácia. Depende da drogaria, então esses preços podem variar. Por exemplo, na Drogaria São Paulo, o Enalapril de 10mg, do genérico Telco, por exemplo, ele custa R$15,98 e pode variar se tiver alguma promoção do dia. A CIMED, por outro lado, né, ela cobra R$4,69 por cada unidade em compras de 3. Então aí tem uma diferença bem evidente. Já o Renitec, que é o medicamento referencial, ele custa, né, no valor fixo de R$22 a R$28, por ele ser o original, né,
a referência mesmo, ele custa em média esse valor. E os similares, né, podem variar aí de 8 a 20 reais em média. Que esse valor é variado de acordo com o laboratório e com a marca do medicamento. A qualidade do medicamento, ela é sempre a mesma. Então, tanto o original como o genérico são equivalentes. Ambos possuem a mesma substância ativa, que é um maleato de enalapril. A dosagem, a forma farmacêutica, e todos são submetidos a rigorosos testes de bioequivalência e bioexaustão. Tudo isso para garantir a eficácia e a segurança do medicamento. A única diferença mesmo, né, é a marca comercial. E geralmente o genérico é sempre mais acessível. Também podemos fazer a comparação com relação a outros medicamentos em relação a ser genérico e a ser original. Alguns dos medicamentos, por exemplo, como etanolol, como o medicamento etanolol, de 25 mg a 50 mg, pode estar custando em diversas farmácias com diversas questões, né, de localização, de desconto, pode estar custando em média de 5 a 15 reais. Também temos como exemplo o hidroclorotiazida, de 25 mg, custando de 2 a 8 reais. O alendronato de sódio, de 70 mg, custando de 15 a 30 reais. E o cetralina, de 50 mg, custando de 10 reais a 30 reais nessas mais diversas farmácias do Brasil. O maleato de enalapril é um remédio muito usado no tratamento da pressão alta e insuficiência cardíaca. O enalapril pertence à classe dos inibidores da ECA. Na prática, ele bloqueia uma substância chamada angiotensina 2 que contrai os vasos sanguíneos. Quando ele bloqueia isso, os vasos relaxam, o sangue circula melhor e a pressão diminui. Os efeitos começam entre 4 a 6 horas depois de tomar e duram até 24 horas. Geralmente, ele é bem tolerado com poucos efeitos colaterais. Esse remédio foi criado na década de 70 e já teve sua patente vencida. Por isso, hoje ele pode ser vendido como genérico graças à lei dos remédios genéricos. Isso garante que ele tenha a mesma eficácia do remédio de referência, que no caso é o Renitec, só que com um preço bem menor. O enalapril 10 mg é gratuito no programa Farmácia Popular para quem tem hipertensão. Para pegar é simples, só precisa de um documento com foto, CPF e receita válida de até 6 meses. Você pode retirar a cada 30 dias. O enalapril é sintético, produzido em laboratório, mas a inspiração para essa classe de remédios veio do veneno da cobra jararaca, que tinha substâncias que ajudavam a controlar a pressão. A partir disso, os cientistas criaram os inibidores da ECA, como o captopril e depois o enalapril. O medicamento hidroclorotiazida é utilizado para tratar pressão alta e retenção de líquido pelo corpo. Ela faz parte da classe de diuréticos tiazídicos, que ajudam a tirar o excesso de sal e água pelos rins, que ajudam a diminuir o inchaço e controlar a pressão. O genérico da hidroclorotiazida é o próprio princípio ativo, ou seja, quando você está levando o genérico da hidroclorotiazida, é o mesmo medicamento da marca, sendo que com um preço mais acessível. O nome original do medicamento é mais conhecido como Drenol, mas ambos têm o mesmo efeito.
E existem outros medicamentos semelhantes ao Drenol, que é a clortadilona e indapamina, que agem da mesma forma no corpo, mas têm o efeito mais prolongado. A hidroclorotiazida é um medicamento bastante utilizado para combinações com outros medicamentos antihipertensivos, como a losartana e a valsartana. É bastante comum para potencializar o medicamento e facilitar o processo para pessoas que precisam tomar menos comprimidos por dia. Depois de tomar o medicamento, os efeitos começam a ser percebidos após 2 horas da ingestão e podem durar até 12 horas no organismo. E é por isso que geralmente a maioria dos médicos pedem para seus pacientes tomarem o remédio durante o dia, porque aí o efeito ocorre durante o seu dia e elas não precisam ficar acordando de noite para urinar. Em geral, a hidroclorotiazida é bastante recomendada, é seguro, eficaz e de baixo custo e ajuda a proteger o inchaço, ajuda a proteger o coração, os rins e outras complicações da hipertensão. Patente da hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida é um medicamento aprovado pela Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos para tratar hipertensão e edema periférico. A hidroclorotiazida foi criada na década de 1950 pela empresa Merck & Co. a partir dos estudos com sulfonamidas que mostravam efeitos diurético e um composto sintético feito em laboratório. Pertencente à classe dos diuréticos tiazidos, foi lançada por volta de 1959 e se tornou um dos primeiros medicamentos eficazes no tratamento da hipertensão e na retenção de líquidos, sendo usada até hoje. Oi, meu nome é Camila e eu vou falar sobre o aletronato de sódio. O medicamento de referência para o aletronato de sódio é o Fosamax, e ele é um bisfosfonato utilizado no tratamento da prevenção da osteoporose, atuando para fortalecer os ossos e reduzir riscos de fraturas. Para o princípio ativo do aletronato de sódio, além do medicamento de referência Fosamax, existem diversas outras opções de medicamentos similares e genéricos no mercado. Aí agora eu vou falar sobre alguns medicamentos similares a esse. Tem o Osteoral. Esse medicamento é similar ao Fosamax e contém o mesmo princípio ativo, o aletronato de sódio. Tem o Bonalen, outro similar que também tem o aletronato de sódio como princípio ativo. O Osomax, esse medicamento é similar ao Endrostan e, por sua vez, tem o aletronato de sódio como princípio ativo. O Endronax, similar ao Fosamax, que também contém aletronato de sódio. A Ledinil, medicamento similar que também tem o aletronato de sódio como princípio ativo. Distúrbios gastrointestinais, como dores abdominais, náuseas, diarreia ou constipação. No entanto, podem ocorrer efeitos mais graves, especialmente se o medicamento não for tomado corretamente. O valor do aletronato de sódio varia, mas é possível encontrar caixas com 4 comprimidos por preços entre R$ 10,79 a R$ 44,81. Com base em preços online de diferentes laboratórios e promoções, tem outras opções, como caixas com 8 comprimidos, que podem custar aproximadamente R$ 22,29. E a versão do medicamento associado ao cálcio e à vitamina D, e é mais cara, cerca de R$ 196,99 por 60 comprimidos. Não existem evidências que indiquem uma diferença significativa de qualidade ou eficácia entre o medicamento de referência e os genéricos do aletronato de sódio, desde que ambos tenham registro da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa. O genérico deve passar por testes da equivalência para garantir que ele atinja o mesmo resultado clínico do medicamento original, o aletronato de sódio. O aletronato de sódio é o medicamento eficaz no tratamento da osteoporose
e no fortalecimento dos ossos, impedindo a perda de massa óssea e reduzindo os riscos de fraturas, incluindo as do quadril e da coluna. Ele pertence à classe dos biofosfanatos e é uma das terapias mais comuns para essas doenças. As patentes originais do aledronato de sódio, que era comercializada pelo Merck sob a marca Fosamax, já expiraram há muito tempo, permitindo a produção e comercialização de versões genéricas do medicamento. No Brasil, a regulamentação para o aledronato de sódio genérico está alinhada à Lei dos Genéricos, que assegura que esses medicamentos tenham os mesmos princípios ativos, dose, forma farmacêutica e equivalência terapêutica do medicamento de referência. O Fosamax, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, é responsável por essa regulamentação. Embora existam abordagens naturais que podem ajudar a fortalecer os ossos, não existem remédios naturais que substituam o aledronato de sódio ou outros medicamentos para a osteoporose. O aledronato de sódio é um bisfosfanato, um medicamento farmacológico que inibe a reabstração óssea para aumentar a densidade óssea e reduzir riscos de fraturas. Boa noite, meu nome é Maria Clara e hoje irei apresentar sobre a sertanina. Seu nome genérico é cloridrato de sertanina. Sua referência é um antidepressivo da classe 2 IRS, inibitor e seletivo da recaptação de serotonina. É usada para tratar depressão, toque e pânico e etc. Atua aumentando os níveis de serotonina no cérebro, melhorando o humor e o bem-estar. Como escitalopram, fluoxetina e paroxetina, os medicamentos com venlafaxina que têm um efeito parecido, mas com risco menor de ganho de peso. Remédios naturais. Não substitui a medicação, mas a erva de São João, magnésio e vitaminas do complexo B pode ajudar a melhorar o humor e o bem-estar. A patente do Zoloft inspirou em 2006, permitindo a produção de genéricos em todo o mundo, incluindo o Brasil. Programa Farmácia Popular. A sertanina não está disponível gratuitamente pelo programa, sendo distribuído pelo SUS apenas em casos específicos sob prescrição médica. Oi, eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre o preço, a eficiência, a qualidade e os medicamentos genéricos da sertralina. De 50 mg com 30 comprimidos costuma custar de 10 a 50 reais, só que depende do laboratório e da farmácia que você está comprando. E para as cartelas de 30 comprimidos com 100 mg cada, costuma custar entre 40 e 90 reais, também depende bastante. Sobre a eficiência, os estudos dizem que para depressão, a sertralina tem eficácia de 70% a 80% e para o transtorno de ansiedade generalizada tem eficácia de 60% a 80%. E os resultados começam a aparecer entre 2 e 4 semanas, só que os pacientes costumam ver melhora mesmo depois de 8 semanas. Sobre a qualidade desse medicamento, grande parte dos usuários relata melhora na qualidade de vida e a diminuição da ansiedade. Eles também sempre falam que estabiliza mais as mudanças de humor, diminui os pensamentos negativos e diminui as crises de pânico, de ansiedade. E sobre os medicamentos genéricos, existem remédios como o OMS, o Eurofarma ou Pratidona Duze, que são remédios mais baratos e de eficiência boa também.